Hammer hoje, hein, no YouTube. Diz aí, garoto. Edson Charles passa a bola pro Ronaldo Werner. Diz aí, o sarau do Ananda Hall começou, sonhado como sempre. Diz aí, o sarau hoje vai ter na ponta esquerda Edson Charles. Diz aí, o sarau hoje vai ter como atacante Ronaldo Werner. E vinha a poeta Carla Andrade, que cancelou da última hora, porque nós não é a Rede Globo, Rede Bobo. Será que vai dar certo a entrevista com Ronaldo Setentão? Será que vai dar certo a entrevista com Edson Charles, que já está na boca da botija no estúdio? Rádio Estúdio, uau! Esse é um cara chamado Anand Hall, doido, doido, maluco, maluco, maluquete, coisa e tal. Parece que o Edson vai sanar a questão do som, no som ao vivo. Parece que o Edson vai sanar a questão do som, na transmissão ao vivo. O Anand Hall Jurássico não conseguiu sanar. É isso aí, galera, nós estamos aqui transmitindo hoje, neste sábado, cuja data é... Qual é a data, Agnes? Que eu não sei. 26 de outubro, como sempre. Hoje eu não estou bebendo. Porra, tá todo mundo puto, né? Porque eu não estou bebendo. Mas hoje eu resolvi não beber porque eu bebi ontem, tá certo? E como eu sou diabético, eu não posso ficar bebendo todo dia, senão minha diabetes vai me matar, entendeu? Eu sei que você ia adorar, né? Ver a minha morte aí na sua tela da sua TV, mas não vai acontecer porque eu cuido de mim, tá certo? Então eu fiz essa música de abertura para fazer essa fala. For India, you know that we are alive now. We are going to interview Ronaldo Werner. Is a writer, man who writes a lot of poems in Brazil, and we are going to interview a master of radio web in Brazil. He is Edson Charles. He is from Radio Studio. You see, you are going to learn and you are going to know a lot of things about radio studios by web
all right? It's a nice interview that we are going to make live. He's here in our studio, and Ronaldo is in Cataguases, is a city from Minas Gerais, Brazil, you see? And that's nice for you to stay in India, in Europe, in India. I love India. I am going to India. I am going to India next year, you see? In USA and in Europe. It's very nice to you to see here. But it's not possible to me to translate the interview with Edson Charles and Ronaldo Werneck. It's difficult for me because my English is so poor. Oh, but I try. You see, it's possible. I am going to say to you what is happening here. That's nice to you too. It's nice for us to have you alive. All right. Then a new music from Brazil, from a man called Jorge Benjor. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza em fevereiro, tem carnaval, tem fusca e violão. Sou anti-Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou anti-Flamengo e tenho uma branquinha chamada Agnes. Sou anti-Flamengo e não me toco por ninguém. Num patrope, abençoar poder de bonito por natureza, mas que beleza em fevereiro. Tem carna, tinguirendam, tem fusca e violão. Anti-Flamengo tem uma morena chamada G. Tirundão, anti-Flamengo e tem uma morena chamada G. Tirundão, anti-Flamengo, tirundão, tirundão, É isso aí, então vamos tentar agora uma conexão com Ronaldo Werneck. Agnes, você acha que a gente consegue a conexão com o Ronaldo? Não? Então vamos começar com o Edson. Vamos começar conversando com o Edson e você vai tentando. Ronaldo, cadê você? Ronaldo, entra na linha. Ronaldo, pelo amor de Deus. Tá bom? Então vamos lá com Edson Charles. Falando agora com você que está aí na Europa, Estados Unidos, Brasil, não é? Edson Charles, ele vai dar uma aula para nós. Ele já entrou aqui em casa e disse que eu botei fio demais nessas conexões, que ele vai resolver tudo de outra forma.
Então, no próximo sábado, depois que a Agnes parar de falar, porque você também está escutando a Agnes, no próximo sábado, você entende? Você vai ter um novo som ao vivo. E o bom foi que o Edson Charles agora entrou na frente da câmera, é assim que é maravilhoso, entendeu? Tá? Então a gente vai levar o microfone para você, Edson. Pode sentar lá, mas pode passar na frente, tá certo? Ele é o camisa 10, tá certo? Ele tá com a camisa 10 e ele joga no time do verde e azul, tá certo? Então nós vamos conversar com ele daqui a 1 minuto, porque o Ronaldo entrou? Então o Ronaldo agora entra, depois entra o Edson, tá? Porque o Ronaldo tem o aniversário de 70 anos dele, tá bom? Vamos começar aqui devagarzinho, ligando as coisas. É engraçado isso do Arruda, os jornais da área, né? Isso parece uma coisa de censura na época da ditadura. Não se fala o nome do Arruda, que ele era governador, patrocinava aí o jornal, ou era o Correio Brasiliense, não sei. Aí eu não... Não, eu agora voltei. É engraçado que eu conheci o Arruda por acaso. Eu estive aí em Brasília na Bienal de Poesia, organizada pelo o nosso amigo... Meu Deus. Em 2008, Bienal não esqueci o nome dele. Que foi... Era o diretor da biblioteca aí de Brasília, Está me ouvindo, Anand? Estou te ouvindo. O nome do amigo, que era o diretor da biblioteca em Brasília, que organizou a Bienal de 98. É o professor... esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Mas eu não posso fazer isso com ele, que é meu amigo, grande poeta. Enfim. Mas, e a abertura da Bienal... O Arruda falou, ele que fez um discurso e tal, porque ele era governador, né? Era governador da época do Distrito Federal, isso? Isso, então, exatamente. Por acaso eu estava na sala na hora. É verdade. Então, Anand. Oi. Opa. Tá, tranquilo. Então vamos lá, continuando. Agora vamos mudar um pouco do jornalismo, né, para a gente falar um pouco de literatura, né, que é a área que você ama, que você milita, que você gosta, que você é um nome de destaque no país, né? Eu queria que você falasse, primeiro, quais as áreas da literatura, que eu sei, uma é poesia, você entende? Mas teve um livro, acho que 2 anos atrás, ou ano passado, que você viajou o país, né, divulgando esse trabalho, que me parece que eram... Eu queria que você falasse as diversas áreas da literatura que você milita. As diversas áreas que você milita. Eu comecei fazendo crônicas, como eu falei. E depois, ao longo da vida, era mais poesia. Um campo onde eu continuo até hoje, que é a coisa que mais gosto. Mas, nesse meu retorno a Cataguases, eu voltei a escrever crônicas, para um jornal, para outro, e por e-mail, pela internet, tem um blog, e acabei publicando já 2 livros com o título de Há Controvérsias. Esse Há Controvérsias, que é um título interessante, que, por acaso, numa das crônicas lá no início, eu publicando nesse jornal, eu falei de qualquer coisa, botei ponto, há controvérsias. Aí depois eu pensei, isso está um bom título. Então eu passei a assinar a coluna como Há Controvérsias, e que virou Há Controvérsias 1, primeiro livro, já tem Há Controvérsias 2, já tem 2 livros lançados. Eu lembro que o Alcione Araújo, meu amigo, saudoso amigo, que faleceu ano passado, né? Foi esse ano, o Alcione, quando viu isso, as crônicas e tal, falou, puxa, Ronaldo, eu queria esse título para mim, entendeu? O Há Controvérsias. Enfim. Aí eu tenho publicado esse livro e há coisa de 2 anos eu publiquei um ensaio biográfico sobre Humberto Mauro, o cineasta Humberto Mauro, de quem eu fui amigo, tive a honra de ser amigo nos últimos anos da vida do Mauro, enfim. E publiquei um longo livro sobre ele, de mais de 500 páginas. E, de resto, mais poesia, alguma coisa de música que entra aí na tua área. Eu tenho um CD
chamado Dentro e Fora da Melodia, onde naturalmente eu faço a parte fora da melodia, porque eu desafino bravamente, mas é um CD, uma palestra que eu fiz na universidade, falando sobre letra de música e poema, a diferença e tudo, em que eu acabei arrumando uma banda aqui em Cataguases, e nós montamos um show, gravamos, e acabou saindo esse CD. Mas, em termos, é isso aí. Ronaldo, é o seguinte, eu queria saber de você, na área, você entende, da poesia, tá certo? Você milita em todas as áreas, ou seja, poesia concreta, haikais, isso eu queria saber. A segunda coisa que eu queria saber, por exemplo, nessa mesma pergunta, eu me lembro que recebia notícias de você viajando o país inteiro com esse livro que você lançou do seu amigo. Isso. Você viajou o país inteirinho. Mas eu não me lembro, como receptor dos seus e-mails, eu recebo seus e-mails, eu não me lembro de você viajando o país inteirinho, lançando seus livros de poemas, na mesma quantidade de viagens e aceitação que o livro do Humberto Mauro. Me explica um pouco, primeiro, você milita em diversas áreas da poesia, quais as áreas? E segundo, essa diferença de valorização, me parece, por parte dos locais de divulgação, eu não sei, sobre a difusão de um trabalho poético e de um outro tipo de trabalho. Eu comecei muito envolvido, desde o início do meu trabalho com poesia, pela poesia concreta. Influência direta lá do suplemento dominical do Jornal do Brasil, que era engraçado que o suplemento dominical saía aos sábados, e onde havia poetas do Faustino, que foi muito importante para mim, o Goulart escrevia, os irmãos Campos começaram a publicar também lá, e isso, de certa forma, me levou a começar a arranhar a poesia concreta. Quer dizer, é engraçado que, em vez de ter a poesia concreta como fim, eu comecei pela poesia concreta, que é, na verdade, o cerne da poesia. A poesia, em alemão, o termo Dichter, que é poesia, quer dizer condensar, que é a poesia condensação, que leva ao haikai, que é economia poética. Né? Mas, com o correr do tempo, eu ainda radicalizei mais, quando eu participei do Poema Processo, do movimento Poema Processo, que aqui em Cataguases, Joaquim Branco, eu morava no Rio, mas continuava editando suplementos literários aqui. Nós somos, de certa forma, vários poetas do nosso grupo, do Grupo Totem, que era o jornal que a gente editava, nós fomos, de certa forma, precursores do movimento do Poema Processo em Minas Gerais. Foi a primeira grande vertente do Poema Processo em Minas. O que era o Poema Processo? Eu acabei, como uma série de companheiros da viagem do processo, a extirpar a palavra do poema. Eu comecei a trabalhar com outros signos, com triângulos, esferas. Eu lembro que, na época, o Afonso Romão publicou um poema meu chamado Libertade, que foi a primeira vez que eu saí, eu nunca mais saí, na primeira página do Jornal do Brasil, que era o grande veículo na época, porque o Afonso tinha um caderno lá no caderno dele, tinha 2 páginas, chamado Jornal da Poesia, e ele deu uma chamada, publicou esse poema Liberdade, que eram os triângulos, era julgando com a bandeira de Minas, o Libertas, que será também, Libertade, né? E era com um triângulo e umas esferas, e havia esse salto qualitativo, o triângulo ultrapassava a esfera. E o Afonso publica e dá uma chamada na primeira página do Jornal do Brasil. Essa semana morreu o poeta Pablo Neruda. E publicamos um poema dele no Jornal da Poesia, e também um poema visual do jovem poeta Ronaldo Kardec, que é um poema interessante, sem palavras. Eu achei aquilo fantástico. Eu saio junto com o Neruda na primeira página.
porque a facilidade do poema, você bate o olho com um título, dá para entender. Esse poema, como vários poemas, foram publicados em várias partes do mundo, porque não havia necessidade de tradução. Era só jogar uma liberdade, transformar em inglês o título, ou não, entendeu? Pela questão do poema. E isso aí, havia um slogan do processo, que é espantar pela radicalidade. E nós fizemos muita coisa muito radical na época, até que eu comecei a falar, bom, o perigo é a gente espantar pela burrice, em vez da radicalidade. Aí eu não consegui. Aos poucos eu fui voltando para a palavra, despudoradamente. E aí, hoje, eu assumo a palavra como a minha forma de expressão, a palavra mesmo. É claro que influenciado pelo concretismo, o jogo de palavras, o espaço em branco, os poemas jogam muito com isso, com a força do espaço em branco, o que existe de som no silêncio, o silêncio do branco, né? Mas, de repente, eu posso fazer até um soneto maior de descaramento. Eu assino um soneto. O Glauco Matoso, meu amigo Glauco Matoso, que agora virou um expert em soneto, o sonetário do Glauco. Lá no sonetário do Glauco tem 4 ou 5 sonetos formidáveis, o Glauco botou lá e tal. Enfim. Então, é um pouco assim. O que pintar, está pintado. Se de repente me ocorre o soneto, saiu, eu assino embaixo. Entendeu? Então, ou um poema de uma linha só, um haikai, isso aí não importa. Agora, essa... Vai. Não. Quanto ao desdobramento da tua pergunta, o livro que eu rodei, que saiu muito, que eu viajei, tudo, era um livro de cinema. Humberto Mauro é um cineasta conhecido no Brasil inteiro, no mundo, né? Então, o livro teve uma repercussão. Eles fizeram um programa todo da Globo News comigo, o Start. Então, aquilo, várias reportagens, primeiro que fizeram, na Bahia, em São Paulo, no Rio, entendeu? Enfim, em Porto Alegre também. E aquilo deu uma divulgação muito também pelo cineasta, pela força dele. Enfim, não estou tirando a qualidade do livro, eu procurei fazer o melhor possível, mas em função disso. E da mesma forma os livros de crônica, meu último livro de crônica, o Controvérsias 2, saiu também, tem saído muito e tudo, tem vendido tudo. O Controvérsias 1, primeiro, foi até comprado, depois a Biblioteca Nacional comprou não sei quantos exemplares para distribuir para a biblioteca no Brasil e tudo. Já a poesia, não. Aí você tem razão, a poesia, não. A poesia, ainda hoje, ela é julgada nos cantos das gôndolas, ela some, você não acha. Então, é difícil de veiculação, né? Um dos meus livros recentes de poesia, não foi o último, não. O penúltimo livro, chamado Minerar o Branco, o editor em São Paulo fez a seguinte coisa, não sei se dá para ver aí, olha a capa. É todo branco. Aí ele virou para mim, e quando eu vi, já estava pronto isso em São Paulo, eu cheguei. Eu falei, pô, mas isso... Ele falou, não, nós vamos ganhar o melhor capa, o Jabuti. Eu falei, tá doido, cara. Isso aí o cara chega na livraria, olha, acha que é um embrulho, entendeu? Quando não vai entender, porque ele é muito sutil, ele é bonito, ele tem uma incrustação aqui muito bacana, então não cinza, mas é ilegível, não sei se você chega perto, né? Quando o título mesmo só vai aparecer aqui. Só vai aparecer aqui na parede dentro. Esse livro, eu acho, tem várias livrarias aqui em São Paulo, tudo, mas fica lá, ninguém entende aquilo. Entendeu? E ele fica ainda, porque ele é branco, ele suja muito. Olha as agruras do poeta. Ele suja muito, então as livrarias estão lá com plástico. Porra, aí o cara não consegue abrir.
O livro é para ser manuseado, bom, vou comprar isso, não vou. Então fica uma coisa estranha. Há coisa de um tempo atrás, eu comecei a perceber que o livro teria que ter, o poema teria que ter um negócio que chamasse. Aí eu fiquei pensando, eu lembro que havia na época, isso eu estou falando anos 80, um livro da Bruna Lombardi, de poemas, que aparecia a cara da Bruna na capa. A Bruna é uma moça belíssima. Eu falei, porra, botar a minha cara na capa não vai significar porra nenhuma. Porém, correu o seguinte, mulata é um negócio que vem. Eu vou fazer um mulata na capa, um livro de poema. Aquilo ficou na minha cabeça como uma brincadeira e tal. Mas, com o correr do tempo, eu comecei a frequentar umas boates do Rio de Janeiro de striptease, e eu fazia ponto, parava muito num bar, chamado Nogueira, que era um bar em Copacabana, bar de fim de noite. Eu sempre da noite saía do jornal de madrugada, ficava lá pegando show, conversando com os amigos e também com as meninas striptease, o pessoal todo lá, artista, música, enfim. Eram os fragmentos estilhaços da noite, né, que parava aí naquele bar. Eu lembro que quem estava sempre comigo lá era o Davi Neves, o cineasta que morava em frente, o Davizinho que estava batendo papo, enfim. E aos poucos eu comecei a fazer uns poemas em cima daquele ambiente. E aí eu resolvi fotografar também alguns shows, eu acabei amigo do pessoal todo, do pessoal das boates, então eu fotografava, fotografava e fui fazendo um poema, outro, até que eu cheguei a um ponto que eu falei, pô, isso aqui dá um livro. E nessa época eu também escrevi algumas coisas para o Pasquim, e eu lembro que chegou lá na redação do Pasquim alguma notícia dizendo que a Doris Day, a atriz americana Doris Day, que só trabalhava nos filmes da sessão da tarde com Rockwood, que era um negócio meloso e melodioso, embora Doris Day fosse uma grande cantora de jazz. Doris Day canta para Cassandra Beck, mas ali era menininha, fudica e tal. E a Doris Day escreveu uma biografia dela, dizendo que não, ela era uma moça com todo mundo, que, enfim, ela tinha um namorado, um marido, enfim, era uma moça que trepava, não ficava lá parada. A moça, como todas as moças, que trepavam, não sou isso, estão botando e tal. E a biografia era mais ou menos, mas não estava sem título. Aí eu virei pro Jaguar e falei, porra, Jaguar, eu tenho um título do cacete para isso, da Doris Day. Eu falei, Doris Day, sim. Doris Day, sim. Aí eu falei, ou Doris Day by Night, que era uma brincadeira, Day by Night, e na noite ela era da farra, né, e de dia não, e também brincando com a outra coisa que você colocar um filtro na câmera, um artifício de cinema americano que é o Day by Night. Você faz à noite, na filmagem de dia, você bota um filtro, que deu até um filme do Truffaut maravilhoso chamado La Nuit Américaine, que em francês é A Noite Americana. Você está doido, isso aqui vai dar um problema para a gente, você imaginou se ela processa gente e tal. Enfim, acabou que eu não botei a notinha lá e tal. Você imagina, o Jaguar censurou. Não, porra, enfim. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu acabei e falei, porra, esse é o título do meu livro, Doris Day by Night. Quer dizer, a noite falsa, não é a noite falsa que é o dia, é aquela noite de Copacabana, das boates e das boates do mundo inteiro. Eu lembro um show pornográfico que eu vi uma vez em Paris, que tem um poema no livro que fala isso, e era fantástico, que tinha os espanhóis que pulavam, era uma rede. Primeiro eles começavam fazendo colher no palco, depois eles vinham, tinha uma rede, eles pulavam na rede, já estavam nus. Aí começavam a trepar na rede, você ficava embaixo da rede, botando a mão na bunda dos caras, das mulheres, e tinha os espanhóis que riam pra cacete daqueles espetáculos. De repente, aí soltava porra por cima da gente, era uma merda, a mão e tal. Enfim, eu fiz um poema sobre isso, que está no livro, contando uma série de poemas. Aí eu falei, eu não vou botar a Flata na capa, eu preciso de alguém para ser a Doris Day. Aí eu fiz um personagem de ficção, que era uma moça que era da noite, fazia striptease e tal, dançarina, que era a Doris Day.
Aí eu peguei uma amiga minha que é poeta e atriz ativa e fotografei aqui como se ela fosse a Doris Day. Então, em várias das sequências, o livro na capa, está aqui lá. Esse livro teve uma saída boa. Espera que eu vou mostrar a capa. Ronaldo, além de mostrar essa capa, dá uma lida nos poemas aí bem interessantes desse livro, por favor. Espera aí. Então, eu vou ler os poemas. Então, o primeiro, assim, chama Asa do Acaso. Metade do talento perdeu na putaria. A outra não existia. Pau, porra, poesia. Do talento, metade na putaria. A outra não resistia. Ave do ocaso, asa do acaso que não havia. Asa do acaso. Esse aqui é um dedicado para o Afonso Romano Santana, que o Afonso, na época, tinha um poema falando que ninguém coloca a palavra puta no poema e que aquele é um absurdo, as pessoas estavam com um resquício de não colocar, tal. Então eu fiz o seguinte poema chamado Em Metapoema, quer dizer, do metapoema em meta de meter, e metapoema, para Afonso Romano Santana. Erra quem no poema introduz a puta palavra puta, não pelo que se encerra, luz, mas pela forma incolúria. Mais vale égua trepada sem pega, mais vale vaca estuprada a faca, mais vale leide, mesmo que ela peide, mais vale mãe, quer ganhe ou não ganhe. Corte do seu poema, puta, palavra pura, este alazão, esconso, cravado em sua gema. O que fica é um resto de pica que freme, sansece, endurece, enobrece e dignifica. O que obra e fica é só sua obra. O que sobra do poema, germe, sêmen, que salta e upa, se catapulta de sua garupa. Mas ao mesmo tempo tem um poema. Posso continuar a leitura aqui? Não, eu queria também que você falasse assim, outros poemas, falasse também sobre uma questão que me veio à cabeça enquanto você estava falando, é o seguinte: várias pessoas na sua faixa etária fazem partes de academias e são pessoas insuportáveis. Quando você vai fazer uma entrevista com essas pessoas, elas são travadas, elas, é igual o Afonso Romano disse, elas não escrevem puta no poema, você entende? Você não, você parece que cada dia está mais jovem, cada dia buscando mais, cada dia questionando mais, cada dia descobrindo novos valores, novos caminhos. Eu recebi um e-mail, me parece que do Arthur Gomes, dizendo que o Congresso Brasileiro de Poesia de 2014 vai homenagear você. Eu fiquei assim, eu não ia no Congresso de 2014, porque eu achei o de 2013, eu acho que às vezes o Baca me utiliza pouco, né? Ele não me põe nas escolas e tal, mas agora eu vou, porque sendo você o homenageado, eu sei que deve ser um negócio dinâmico, gostoso, divertido. A gente vai ter, como está tendo nessa entrevista, um entrevistado que é dinâmico, que não tem problema em falar nada, suas ideias, suas convicções e tal. Então eu queria te perguntar de onde vem, você entende, esse processo absoluto de você sempre parece que está se revisitando. Você se revisita todo minuto. Você visita a sua própria alma e seu coração. Eu não sinto você um ser estático, como eu vejo, por exemplo, às vezes, aqueles caras declamando um poema, mesmo que seja um soneto, mas com aquela linguagem abobalhada e aquele tom chato pra cacete e tal. Não, o Gidu Saldanha fez um filme sobre você muito interessante. Eu estou aqui propondo musicar seus poemas. Você tem um CD feito com um músico que você acabou de dizer do CD. Você escreveu livros sobre Humberto Mauro. Você faz os seus
textos de poesia onde um deles são poemas eróticos, agora não, você está militando em sonetos, viajando em sonetos. Ou seja, é um cara que está em construção eterna, diariamente. Me fala um pouco, você faz parte de alguma academia? Se faz parte, você aguenta as reuniões acadêmicas? Você avala... Puta merda, porque eu já fui convidado para fazer parte de academia, quando eu fui na reunião eu falei, eu estou fora, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer um programa pela internet que seja louco, diferente, mas não vim nessa reunião dessa academia, você está entendendo? Então eu queria que você falasse um pouco dessa tua joviandade, e se você quiser ler mais poemas, lê, se você, de outra linha, por exemplo, podia ler uns poemas de outra linha. Infelizmente, a imagem que chega para nós não é uma imagem tão boa, para você mostrar também aquele período dos poemas que eram em triângulos e não sei o quê, mas eu vou pedir para o público depois procurar na internet, principalmente no seu site, que é o ronaldowerneck.com.br. Exatamente, entendeu? Então eu queria que você falasse um pouco dessa tua dinâmica. Olha, toda vez que eu te encontro, eu adoro. Literalmente adoro. Você sempre está tá recomeçando. Agora, eu não iria no congresso, vou para poder ver esse evento que vai ser, onde você é um homenageado. Eu fico feliz com isso, né? Então, eu queria que você me explicasse essa sua dinâmica de vida e também lesse poemas numa outra linha, uma linha assim que você considera totalmente diferente dos poemas que você leu agora. Anand, eu fico felicíssimo por isso de você ir ao congresso do ano que vem, porque você, esse ano foi a Marina, né? No ano anterior foi a Força Romana e tal, e eu fiquei feliz de ser convidado, enfim, para ser homenageado do ano que vem, e feliz agora com isso de você dizer que você vai ao congresso porque eu vou estar lá. Eu prometo dar o melhor de mim, já que eu não posso dar o melhor de si. Eu tenho que dar o melhor de mim mesmo. Eu acredito que essa, vamos dizer assim, entre aspas, versatilidade, coisa que valha, acho que vem muito da minha curiosidade pela vida. Eu me interesso por tudo, procuro me interessar por tudo, né? Procuro, enfim, saber do que está acontecendo, não ficar... e isso, a internet, o computador, facilitou muito a vida. Eu estou morando numa cidade do interior, mas estou antenado com o mundo, né? Eu lembro de um grande amigo meu, que era o grande escritor Rosário Fusco, numa época pré-computador, pré-internet, pré-TV a cabo, escambau a 4. O Fusco voltou para Cataguases, ele que havia morado em Paris, etc, etc. E aqui em Cataguases ele estava antenado com o mundo, ele recebia jornais da Europa, ele não sei o quê, ele estava sabendo de tudo que estava acontecendo, né? Eu, de certa forma, procuro também isso. Eu acho que um pouco, entre aspas, assim, da minha jovialidade, se é que eu sou isso, né? Acho que vem um pouco disso, de encarar a vida dessa forma e sempre com bom humor. Me interessar sempre com bom humor. Eu acho importante você ter um bom humor. Os meus poemas e até as minhas crônicas e tal, tem sempre alguma coisa de bem-humorado, de meio sarcástico, meio brincalhão. No meio de um texto sério, eu enfio uma brincadeira lá, né? Um jogo de palavras, até um trocadilho que é meio queimado dentro de um texto, né? Que os concretistas jogam muito, mas às vezes funciona e tal. Enfim, eu acho que é um pouco isso. Quando eu falei do soneto, não quer dizer que eu continue fazendo soneto. Por acaso, um ou outro ocorre, né? O tipo de poema que eu faço, eu acredito que, com o correr do tempo, eu acabei ganhando uma identidade, uma assinatura no meu poema. É engraçado que as pessoas batem o olho e falam, não, esse é um poema do Ronaldo. Enfim, tem uma grife, alguma coisa que está me faltando a palavra agora. O estilo é o homem é o Ronaldo, né? O estilo é o homem do Buffon, né? O homem é o Ronaldo. Tem uma coisa assim, então, de certa forma, qualquer poema que eu esteja fazendo, acaba, ele vem dentro dessa estrutura, embora o conteúdo seja diverso, a motivação seja outra, mas tem uma estrutura que você acompanha, né? De certa forma, com o correr do tempo, eu acabei, de certa fazendo poemas, eles são engraçados,
No início eu jogava muito com rima, a rima continuava, que aí, engraçado, era uma influência meio do Mayakovsky, que acabava tendo rima, embora o poema fosse moderno, mas a rima amarrava o poema. Hoje, eu faço, a maioria dos poemas que eu faço, eles são metrificados. Ou eu trabalho com verso de 8 ou de 6, ou um decassílabo, muito, com versos de 10 sílabas, uma tônica bem marcada, verso 10 marcado na quinta e na décima, o dodecassílabo com a cesura perfeita, a tônica na sexta e na 12ª. Enfim, aquilo é meio que intuitivo, mas que eu levo muito tal. E às vezes com um verso de 8 sílabas, que é uma coisa, já uma influência meio do João Cabral, que sempre trabalhou muito com verso de 8 sílabas. Né? O Cabral, que é um cara super moderno, super de vanguarda e tal, mas ele metrificava. Olha que coisa engraçada. Né? Ele trabalhava com os versos que tinha aquele ritmo aí. Então isso hoje sai meio que intuitivamente. Quando eu penso em poema, a maioria dos versos ou sai com 10 ou com 6, eu já vejo que caminho vai dar aquele poema. Né? Enfim, me perdi um pouco. Eu senti. Agora, o que eu queria te perguntar era o seguinte, ó. Eu pedi para você dar uma lida. Eu pedi para você ler uns poemas aí, diferentes daqueles outros. E depois eu queria te perguntar, queria sair um pouco da história literária e te perguntar, por exemplo, sobre algumas coisas que eu acho que não deve ter na internet. Eu tenho que jogar alguma coisa. Por exemplo, Ronaldo Werneck e as mulheres. Você entende? Como é que o Ronaldo vê uma mulher? Se ele é um eterno apaixonado, se ele não é. Essa é uma pergunta. E a outra é o Ronaldo Werneck pai. Se ele é um... Como é que ele é como pai? Se os filhos o leem, se ele é um santo de casa que faz milagres ou não faz... são perguntas que parecem distantes do tema, mas é porque, por exemplo, se a gente ficar falando de literatura o tempo todo, a gente passa a não conhecer o Ronaldo Werneck totalmente, né? E eu estava querendo, nessa entrevista, perguntar, né, depois que você lê esses dois textos ou 3, eu queria saber o Ronaldo Werneck apaixonado por mulheres ou não, né? E queria saber o Ronaldo Werneck pai. Se ele é um bom pai, se os filhos leem, como é que ele vê a questão do filho, se ele é um pai ditatorial, se é um democrata, essas coisas todas. Pelo começo, já que não podemos começar pelo fim, naturalmente. Eu lembro que o Geraldo Carneiro, meu amigo, num lançamento de um livro meu, por acaso, esse livro que está aqui na minha mão, Revisita, eu li alguns poemas e o Geraldinho depois ele leu um poema meu. Ele falou assim: é tudo verdade. Aí eu falei: como é tudo? Não, você está aí dentro do livro. Então isso o poema não é ficção, é verdade. E o poema é isso, o poeta está dentro. Né? Eu lembro que uma vez eu falei assim: eu sou o meu próprio eu lírico. Eu não tenho eu lírico, uma persona, não. Eu mesmo, eu me lanço ali e a minha vida está toda dentro disso. Entendeu? Então, eu acho que não há como sair disso. Né? Meus filhos, eles não moram comigo atualmente, eles moram no Rio, eu aqui em Cataguases, já estão criados. Eu tenho uma neta de 17 anos, meu filho, por acaso, está aqui hoje, o Pablo, porque no aniversário a minha filha não pôde vir, né? Vai ter uma festinha daqui a pouco. Vou falar os poemas, passar um filme, eu estou terminando um filme. Naturalmente eu não ia fazer um filme só, não é? Então eu fiz 4, licença a palavra, longa-metragem, que começa com Super 8, vai para vídeo, digital, longa-metragem, que eu brinco, o Fellini é o cineasta que eu amo, eu brinco que é um Super 8,5. Eu vou... Olha o trem. Está ouvindo o trem? Anandi, está ouvindo? Espera um minuto só que eu vou falar um negócio desse trem. Espera aí. Tá bom. Depois a gente vai atrás, conversando disso.
Armando, Diga. esse trem que passou, você deve ter ouvido, ele me azucrina, eu fico enlouquecido com ele de madrugada, e me dá cada susto, que eu trabalho de madrugada, eu estou aqui no escritório, a varanda, dá exatamente por onde o trem passa. Aí, a coisa de uma semana, eu fiz esse poema que eu vou falar agora para vocês, que é o meu último poema. O meu mais recente poema, o último é só quando eu morri. Depois da morte ainda vou ser psicografado. Então o poema chama Um Trem, Esse Trem. O trem de Mineiro, né? Olha aquele trem ali. Então um trem, esse trem, que tem um epígrafe lá fora, no ar continua, e o trem divide o Brasil como meridiano. Oswald de Andrade. Aí o meu poema corre assim: lá, aquele trem insight de Oswald de Andrade divide o Brasil como meridiano. Cá, este me acorda e corta Cataguases, e meu coração pita se assustando. Um troço, um trem, esse de quase. Um traste na noite, peso Oswald de Andrade. É isso aí, na noite, peso Oswald. O trem me alucina. Tá certo. Mas voltando aos meus... Eu tenho vários filhos, enfim, gosto muito, a Ula, minha filha, me lê muito, o Pablo também. Eles te leem. Eles te leem. Oi? Eles te leem. Desculpa. Sim, vão aos Muito lançamentos. legal. Até a minha neta também, né? Ontem ela me mandou uma mensagem linda falando que o meu vovô, que você continua fazendo esses poemas lindos, então ela tem 17 anos, isso é uma coisa que me deixa emocionado, né? Claro. Enfim. Eu até... Eu tenho um poema aqui nesse livro que eu falo... eu tenho um poema para Julinha, nessa... vamos dizer assim, poemas de família, né? Poemas de família. Deixa eu ver se eu acho que é rápido. Um poema para minha neta, ela chama Júlia, então o poema chama Júlia on the Road. Olha em Baúba, Júlia, que coisa mais da Cotuba. A Júlia tinha 4 anos nessa época. Olha em Baúba, Júlia, que coisa mais da Cotuba. Olha a quaresmeira, que flor mais da fruteira, mais da Cotuba. É sim, carrapato, cinza do mato, pato no prato, flor de vinho da cor de adivinho, fruta maneira, Cotuba, bacana, legal, Cabana, Portugal. Copacabana, Portugal. Copacabana é Rio, Portugal é Porto. Você tá louco? Saltinho, 1, 2, 3, olha o caminhão, olha o... Ande, caminhão é caminho grande, essa não. Vovô, Ronaldinho, bota a mão na direção. Vinho, adivinho, 1, 2, 3. Sabe como sei que é em inglês? Olha o caminhão, é a Bri cantando, a Madonna aprontando. Olha a curva, que curvão. Sei que é em inglês é a Madonna, porque ela só fala, já viu, esse tal de fuck you. Vô, o que é fuck you? Sei lá, deixa estar, vai tomar banho, vai tomar banho. Puxa. Madonna fala cada... Olha o Rio, mas não é de janeiro, né, vô? Sabe, vô? Gosto mais do céu que não é da boca. Céu da boca é sensível. Gosto mais do céu que não é da boca. Céu sensível será sensitivo, será impossível, será permissível, será incompreensível. Para com isso, será impossível. Olha, vou na estrada, tem um carro, outro carro, um ônibus também, 2 caminhões, outro carro, montanhas, flores, mato, boi. Olha o boi lá no alto. E tem nós também, né? Tudo na vida tem um lado bom, um lado ruim. Para, vô, e a gente fica assim. O céu, quando chove, a gente não pode sair de casa. Mas também as plantinhas ficam mais bonitas e se reproduzem muito bem. Sabe, vô, o céu tem também da boca, mas não é o céu que chove. O céu que não é da boca é resistente.
o céu da boca sensível. Um lado bom, um lado ruim. Um bombom para você, outro para mim. Fuck you, fuck you, fuck you. Pô, bota Madonna para mim, fim. Então Ronaldo, e me fala do Ronaldo e as mulheres. Olha, o Anand, eu atualmente estou... Aliás, hoje, na verdade, é o meu centenário. Porque eu faço 70 anos e a minha mulher 30. Então, porra, não é só do Vinícius, é do centenário também, com a Patrícia, que é a minha mulher atual. Eu não posso falar muito das mulheres, porque a Patrícia é uma moça ciumenta. É uma moça... Então, as mulheres, para mim, é a mulher, é a Patrícia. Enfim, ao longo da vida, eu fiz muitos poemas para as moças, mas geralmente os poemas foram para Cataguases. Você sabe que namorada mesmo é Cataguases. Um poema meu, Anante, que todo mundo acha que é para alguma moça, alguma musa, alguma coisa, é para Cataguases. O poema chama-se Romântico Incurável. Que é assim, Sou eu. Sou eu mental sentimental sou. Sou eu mental sentimental eu sou. É o poema da Casal. Mas eu tenho alguns poemas, você diz poemas de amor, etc. Nesse meu livro aqui é a Revisita Selvagem. Meu primeiro livro chama-se Selva Selvagem. Então eu reproduzo aqui o primeiro livro todo com um histórico dele. Enfim, algum poema de amor? Você acha que poema de amor faz sucesso na internet? Certo. Então um poema de amor chamado Construção. Depois o Chico Buarque deve ter me copiado, porque a construção dele é posterior ao meu poema. Meu Chico, olha só, Construção. É com meus dentes ardentes que vou te morder. É com minha unha afiada o corte feito espada. É com minhas coxas, entre tuas coxas, o jorro, o jogo. Ventre, a lavra, a palavra, amor lambendo o amor. O longo, lento, lânguido lamento, amor, morto motor, lambendo o amor. É com minha língua e lavra o grito, larva na garganta, grito ritual, tua ave da fruta, boca, maçã, triângulo. Selvagem, luz ofuscando, amanhã é com meu braço, laço, o abraço, laço onde me desfaço. Penetrada, consumida, amor, romã, o longo lamento de tuas coxas, laço entre meus dedos. É com minha língua e unha afiada que mordo, arranho o espanto. É com minhas coxas, entre tuas coxas, que construo o amanhã e o prazer de meu canto. Isso aí eu vou te falar um segredo. Eu recebia seus e-mails e por 2 ou 3 vezes eu respondi um e-mail seu e pedindo entrevista para a gente virar parceiro e 1000 coisas na área musical, e eu não recebia resposta. E eu sabia que devia ser algum problema, porque a gente sempre se deu muito bem, e eu falava assim, poxa, por que ele não me responde? Será que ele está com alguma coisa comigo? Não é possível. Eu vou dizer uma coisa assim engraçada. Essa entrevista é uma das melhores que eu já fiz na minha concepção. Uma pessoa de uma riqueza inigualável, em termo cultural, de cultura, e muito, muito, muito dinâmico. Isso é muito gostoso, e essa coisa que você utiliza, e eu talvez passe a utilizar na minha vida, eu às vezes não tenho o bom humor, mas eu acho que o bom humor é um negócio fundamental. Você vê como foi gostosa essa entrevista. Tem um radialista aqui, que é um especialista em rádio web, que é o Edson Charles.
e ele ria aqui nas tuas respostas, sabe? Ou seja, você conseguiu se comunicar com ele, que deve ser uma pessoa... E ele gosta de escrever poesia. Ele, hoje mesmo, quando eu dei uma entrevista na rádio dele, ele me mostrou uns poemas, eu musiquei um poema na hora, foi muito gostoso. Mas eu te faço uma última pergunta, porque eu tenho que entrar com o Edson, que é o seguinte, é uma pergunta absolutamente aberta, que eu faço em todas as minhas entrevistas, para que o entrevistado diga aquilo que quiser, que é o seguinte: alguma coisa ficou pendente que você gostaria de colocar nessa entrevista, eu não perguntei, a palavra é sua e quem encerra a entrevista, a tua entrevista, é você. Graças a Deus que a gente tem a web, para não ter aquele limite de tempo besta, né, das televisões, você entende? Então a palavra é tua, e aí você fala aquilo que você quiser. Eu perguntei, acho que eu dissequei muita coisa aqui nessa entrevista, mas deve ter alguma coisa aí dentro de você que você diz, porra, ele não perguntou sobre isso, eu queria falar sobre isso. Agora é o teu momento, aí quando você acabar, você diz, olha, obrigado, um abraço pessoal, tchau. O Arnaldo, eu também adorei, eu acho que foi descontraído tudo. Quanto a não ter respondido os seus e-mails, eu devia estar atolado de trabalho, porque eu nunca trabalhei tanto como agora, depois de aposentado. É uma loucura que eu faço texto do mudo, e trabalhando em livro, e fazendo filme, o diabo a quatro. Essa frase me pegou aí, mas, de certa forma, a pergunta que poderia ter sido feita é sobre a eternidade. O que é a eternidade? A exiguidade do tempo nosso aqui na Terra. Então, eu tenho um poema que fala o seguinte, eu acho que talvez responda a essa suposta pergunta que você não me fez sobre a eternidade. Que o Rimbaud falava lá, qu'est-ce que c'est quoi l'éternité? C'est la mer aller au soleil. O que é isso, a eternidade? É o mar que o céu invade. Enfim, o meu poema assim, chama-se Espelho. Eu me olhando no espelho, todo dia me falta. Falta-me um dia todo. Acho que é isso. Muito obrigado. Sucesso, feliz aniversário. Parabéns para você nessa data, querida. Para que você musique mais poemas meus. Não, vou musicar. Eu fico no aguardo. Às vezes o poeta fala assim, vá no meu site, escolha. Eu prefiro, encarecidamente eu te peço isso, que você escolha e me envie. Tá? Que eu quero fazer realmente um trabalho com você e eu acho que vai ser muito gostoso. Tá bom? Tá? Perfeito, Anágio. Então, muito obrigado. Um abraço. Tchau. Sucesso. Grande aniversário. Tá. Obrigado. Tchau, tchau.